Senhor a todos. Amém. Louvado seja Deus. Estão orando pela minha vida? Não ando muito bem não, viu? Só Deus, viu? Louvado seja o nome do Senhor. Mas, vamos que vamos, né? Vamos para cima. Louvado seja o nome do Senhor. Feliz de ver vocês aqui, mais um culto de Santa Ceia. Louvado seja Deus. Rapaziada, Deus abençoe, viu? Perfeito louvor, né? Aleluia. Sai daqui de dentro. Toca o coração de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Hoje é uma noite muito especial, né? Onde nós estaremos participando do corpo e do sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, que nos dá esse privilégio. Amém? Congregados aqui em adoração ao Senhor. Aleluia. Desde o início do culto, quando nós iniciamos com oração, mas me veio um quebrantamento muito grande. Glória! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia a Deus! Aleluia! Deus é bom. Glórias a Deus! Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 13. Amém? Aleluia. Pode ficar sentadinho aí mesmo? Pode ficar sentadinho? Amém? Aleluia. Romanos, capítulo 13. Aleluia. O versículo 1, o 2 e o 3. Amém? Estou ficando velho, estou ficando mole. Louvado seja Deus, todos encontraram com calma, amém? Aleluia. Glória a Deus. Amém? Romanos capítulo 13, versículo 1, 2 e 3. Amém? Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Vocês gostam do pastor mais sisudo ou quebrantado? Fica a critério de vocês aí. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Amém? Todos encontraram? Amém? Aleluia. Diz assim a palavra do nosso Deus: toda alma esteja sujeita às autoridades governamentais, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele ordenadas. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos com a condenação. O versículo 3 diz assim: porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, senão quando se faz o mal. Queres, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terá louvor dela. Amém? Glória a Deus. Amado Deus, Pai Todo-Poderoso, nós queremos te louvar, te agradecer por esta noite abençoada, onde nós estaremos aqui, Senhor, participando da Santa Ceia do Senhor. Peço que o Senhor me dê, nesses minutos, autoridade para estar ministrando essa palavra ao coração da igreja, em nome de Jesus. Que teu Espírito Santo possa estar falando e convencendo, Pai, essas pessoas daquilo que o Senhor há de ministrar esta noite aos seus corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do nosso Deus, né? Hoje estava um dia bastante frio. Eu estava com uma vontade danada de entrar debaixo de um cobertor. Louvado seja o nome do nosso Deus, né? Aquele chocolatinho quente, aleluia, no conforto, né? Louvado seja Deus do nosso lar. Mas a gente sabe que todos nós, em primeiro lugar, nós temos essa preocupação em cumprir o ministério, né? Aleluia, a qual o Senhor confiou sobre nossa responsabilidade. Aleluia. E não é somente vir aqui na frente, aleluia, glória a Deus, amém? E abrir a boca e falar. É claro que o Espírito Santo, ele nos fará lembrar, mas daquilo que a gente leu, daquilo que a gente estudou,
Louvado seja o nome do Senhor. E a minha maior preocupação é chegar aqui e começar a ficar enfiando o paletó dentro das calças sem ter um alimento para a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Então é por isso que nós temos o hábito de nos retirar, não é? Aleluia. E orar, buscar referências bíblicas, ler a palavra de Deus, para que quando chegar no momento de ministrarmos a palavra, nós temos um alimento para estar trazendo a igreja do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E esse mês vai ser um mês onde nós estaremos tratando de autoridade, crescendo em autoridade. Louvado seja o nome do Senhor, né? E a gente sabe que é um tema bastante vasto. Aleluia. Estava olhando aqui hoje, eu vou dar um resumo apenas daquilo que o Senhor colocou no meu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Mas assim, é bem amplo, é muito rico esse tema. Louvado seja o nome do Senhor. Tem mais pessoas que vão estar ministrando sobre esse tema nesse mês. Aleluia. A gente sabe que Deus vai falar bastante conosco. Amém? No decorrer do mês. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nesse texto aqui, Paulo ele escreve para a igreja de Roma. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Roma era o quê? Era a sede do império que governava o mundo. Amém? O seu exército, louvado seja o nome do Senhor, era um exército assim considerado o mais tirano de todos os tempos. E alguns imperadores romanos eram considerados os mais cruéis da história. Para vocês terem uma ideia, aleluia, a época que Paulo falava, louvado seja o nome do Senhor. E a gente, aqui parece até insano o que Paulo está pedindo à igreja, louvado seja Deus, não é? Aleluia. Paulo está pedindo aqui, pelo fato daquelas pessoas serem autoridades, que os irmãos deviam ser submissos a eles, aleluia, porque essa era uma determinação estabelecida por Deus. Amém, queridos? Louvado seja Deus, né? Abrindo um parênteses aqui, aleluia. Às vezes o ser humano, né, a liderança, às vezes se preocupa tanto em agradar a igreja, aleluia, às vezes até escolhe, não estou dizendo aqui porque a gente sabe que aqui existem pessoas que são comprometidas com a verdade e falam aquilo que Deus manda falar, aleluia, mas pessoas escolhem textos, né, aleluia, que massageiam o ego, aleluia, que traga assim, a alegria para o coração da igreja, louvado seja o nome do Senhor. Agora imagina Paulo pedindo para que aquele povo fosse submisso à liderança daquela época, porque havia sido estabelecida por Deus, louvado, a autoridade da época havia sido estabelecida por Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, às vezes a gente se pega, muitas das vezes a gente não entende, aleluia, não concorda, a gente busca referências bíblicas em determinados textos, aleluia, e a gente acaba não concordando, muitas das vezes, com aquilo que nós buscamos na palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor. É nesse exato momento que o Espírito Santo, aleluia, ele fala ao nosso coração dizendo: quem é você para concordar ou discordar daquilo que eu estabeleci como princípio? Louvado seja o nome do Senhor. Então é muito forte isso, porque eu muitas das vezes me peguei dessa forma, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, questionando alguns acontecimentos bíblicos, louvado seja o nome do Senhor. De uma história que a gente lê na palavra de Deus, a gente não consegue, na nossa condição humana, concordar ou entender o porquê, o propósito daquilo, louvado seja o nome do Senhor. Aí é necessário o Espírito Santo de Deus nos dar uma prensa, não é? E falar: olha, quem é você? Aleluia, para concordar e discordar daquilo que eu estabeleci como princípio para a minha igreja. E é por isso que a palavra de Deus diz que os pensamentos do Senhor, aleluia, não são os nossos pensamentos, louvado seja o nome do Senhor, não é? Aleluia, a gente vê que Deus ele está acima, é o ser supremo, ele está acima de todo conhecimento, de todo entendimento. Por mais intelectuais que nós sejamos, por mais diferenciados que sejamos na questão de QI, aleluia, nós nunca vamos superar a sabedoria de Deus, porque a Bíblia é muito bem clara quando ela diz que a sabedoria do homem para Deus é como um esterco. Louvado seja o nome do Senhor. Agora imagina a sabedoria daquele que pelo poder da sua palavra fez com que todas as coisas passassem a existir. Então, irmãos, você serve nada mais, nada menos, aleluia, é aquele que pelo poder da sua palavra criou o universo, criou o homem, criou todo ser vivo, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, que quando a terra ainda estava lá, aleluia, sem forma e vazia, ele estava presente lá. A Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face
das águas, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Não havia nada, mas Deus já estava lá. Ele não tem nem princípio nem fim, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E é o Deus que tem regido a nossa vida à luz da sua palavra até o dia de hoje. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então é meio complexo aqui ver Paulo olhar para essa autoridade e dizer: olha, elas foram estabelecidas por Deus. Amém, queridos? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que você entenda bem o que o Senhor vai ministrar ao nosso coração nesta noite. Aleluia, fato é, aleluia, que toda a autoridade, aleluia, em todos os setores da sociedade, aleluia, todas elas foram instituídas pelo nosso Deus. Amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A autoridade significa o quê? Poder de falar, poder de direito de governar, louvado seja o nome do Senhor. Um problema sério que nós temos enfrentado nos dias de hoje, irmãos, que tem causado um desconforto muito grande, é que aquele que exerce autoridade dentro de um ambiente corrompido, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, ele exerce autoridade como grande, aleluia, sendo autoritário sobre o pequeno, louvado seja o nome do Senhor, sem ter essa sensibilidade de fazer com que o pequeno cresça, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí o que acontece? Acaba deturpando, aleluia, os princípios da autoridade espiritual. Louvado seja o nome do nosso Deus, aleluia. Por que eu estou dizendo isso, queridos? Aleluia, porque aqui ninguém é obrigado, ninguém coloca uma arma na sua cabeça, aleluia, para que você esteja neste lugar, aleluia. Porque alguns de vocês me seguem, louvado seja o nome do Senhor. Não é por imposição, mas é por reconhecimento. Louvado seja o nome de Jesus, aleluia. Então a gente sabe, queridos, que a autoridade ela não é conquistada, aleluia, pelo seu poder aquisitivo, ela não é conquistada a ferro e fogo, a força, aleluia, é por reconhecimento, aleluia. Então alguns de vocês reconheceram a minha autoridade como pastor desta igreja, e é por isso que nós caminhamos juntos, louvado seja o nome do Senhor, com o mesmo pensamento, no mesmo propósito, aleluia, de trabalhar para o reino de Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então as pessoas gostam muito, aleluia, eu digo a grande maioria, de exercer autoridade, mas não gostam de se submeter a elas. Essa é a mais pura realidade, nua e crua, e dói quando a gente fala, aleluia. Por quê? Porque isso reflete diretamente em todos os aspectos das suas vidas, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então os modos operantes desta igreja aqui, aleluia, é um. Se eu for convidado para pregar em outra igreja, os modos operantes é outro. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não posso chegar lá e implantar a maneira que nós trabalhamos aqui em outro ministério, porque a autoridade máxima lá, abaixo de Jesus, é o pastor daquela igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Se ele me disser: olha, pastor Vanderlei, você tem 15 minutos para pregar, eu vou pregar em 15 minutos. Aleluia. Eu não posso chegar para o pastor e dizer: não, eu estou debaixo da autoridade do Espírito Santo. Aleluia, não, porque o Espírito Santo ele trabalha e opera de maneira ordenadamente. Louvado seja o nome do Senhor. Se tiver que falar em 1 hora, ele vai falar. E se tiver que falar pela sua obediência aos critérios estabelecidos pela palavra em 15 minutos, ele vai falar também. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Então existem 3 níveis de autoridade, queridos. Se nós formos olhar, aleluia, lá para Mateus capítulo 8, vai nos dizer que Jesus ele descia do monte, uma grande multidão seguia Jesus. Louvado seja Deus. Quando ele estava entrando em Cafarnaum, chegou um homem até Jesus e disse a ele: olha, Senhor, aleluia, o meu servo, o meu criado jaz em casa, paralítico e muito atormentado. Louvado seja o nome do Senhor. Então o que aconteceu aqui? Note que aquele homem lá, ele era um centurião, ele era responsável, ele governava de 100 a 200 homens. Então ele reconheceu a autoridade de Jesus Cristo sobre a vida dele. Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz lá no versículo 8, louvado seja Deus, Jesus havia dito para ele lá no versículo 7: eu irei e lhe darei saúde. Aleluia.
Ele diz lá no versículo 8: olha, Senhor, eu não sou digno de que entres na minha casa, mas basta uma palavra sua, aleluia, e o meu servo será curado. Louvado seja o nome do Senhor. E olha o que ele diz, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Se nós não entendemos que ele tem esse princípio de autoridade, nós lutamos em vão, aleluia. Nós vamos dar cabeçada sempre, batendo na mesma tecla, no mesmo ponto, aleluia, e nós não seremos abençoados. Mas daqui a pouco você vai entender o porquê eu estou dizendo isso. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. Ele diz assim, olha, ele era o quê? Ele era uma autoridade sujeita a outra autoridade que reconheceu a autoridade de Jesus Cristo na sua vida. Está entendendo? Existe uma hierarquia, irmão. Daqui a pouco a gente vai ver que não é pela posição que você ocupa, aleluia, que as pessoas vão reconhecer esse atributo na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, irmãos, existe um péssimo hábito, aleluia, e que, aliás, eu reprovo em número, gênero e grau. As pessoas, irmãos, aleluia, só porque a pessoa não tem um título, não tem uma função eclesiástica, trata ela com desdém, com indiferença. Eu cansei de ver isso, aleluia. E olha que a minha carreira é quase 30 anos servindo a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Só porque o cara tem tem o anel de formatura, formado lá em teologia, o cara fez não sei quantas faculdades, o cara senta na primeira cadeira, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. As pessoas dão honra maior para essas pessoas. Quando eu olho para Pedro e João, quando iam lá no templo Formosa, aleluia, a Bíblia diz que aqueles homens lá, eles não tinham, eles eram indoutos, eles não eram, aleluia, estudados, nada disso, mas tinha uma coisa que diferenciava aqueles homens do restante, aleluia, eles eram pessoas cheias do Espírito Santo. Aquele paralítico, aleluia, estava lá, toda vez era colocado à porta do templo Formosa, aleluia, para pedir esmola. Pedro e João chegam lá, fitam os olhos nele e diz: olha, eu não tenho prata e nem ouro, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Agora Deus diz: o paralítico pulou, aleluia, com os seus pés ardeiros, e entrou para dentro do templo, adorando e glorificando o nome do Senhor. Aleluia! Ele não tinha um anel de formatura no seu dedo, aleluia, louvado seja Deus. Mas ele era cheio do Espírito Santo de Deus. Se Deus fosse nos escolher pelo grau de estudo que nós temos, nós estávamos honrados. Eu digo eu, louvado seja o nome do Senhor, porque a maior parte da minha vida eu passei no crime, na droga, na prostituição, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Depois que Jesus me recolheu do mundo e me trouxe, aleluia, para a sua luz, a minha preocupação só era o quê? Em fazer em primeiro lugar, buscar em primeiro lugar o reino, aleluia. Toda vez eu ia orar: Senhor, eu quero ser sábio, eu quero que o Senhor me dê estratégia, eu quero que o Senhor me faça o pregador da sua palavra, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Então na minha mente, o meu coração era só isso, aleluia. E eu estou nessa carreira há quase 30 anos, e até aqui o Senhor tem, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, me sustentado e nos dado a autoridade para ministrar a palavra, e almas têm se rendido aos pés do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus, aleluia. Então não podemos tratar ninguém com desdém só porque a pessoa não tem estudo, só porque a pessoa não sabe falar. Louvado seja o nome do Senhor. O importante é o que está dentro dela, o Espírito Santo de Deus, que no abrir da boca dela, almas se convertem, pessoas são curadas, aleluia, traz avivamento e transforma o ambiente de adoração, aleluia. Filipenses, lá capítulo 2, ele diz, olha, que nós devemos considerar o nosso próximo superiores a nós, aleluia. Louvado seja Deus. Quanto maior nós somos aqui na terra, mais longe nós estamos de Deus, aleluia. Porque o que Deus quer, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, ninguém aqui está fazendo apologia a uma vida irresponsável, entenda, louvado seja o nome do Senhor. Temos que estudar mesmo, temos que nos atualizar, aleluia, louvado seja Deus, temos que acompanhar, louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Mas não deixar isso subir no teu coração, na tua cabeça, porque o mais importante, irmãos, é nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça. Louvado seja o nome do Senhor. O mais importante é nós nos conectarmos a Deus, aleluia, de uma forma intensa, a ponto de que quando você dobrar o seu joelho, de quando você orar a Deus, aleluia, o Espírito do Senhor te tome de uma maneira gloriosa,
uma experiência única que você nunca passou na sua vida. Aleluia, você tem aquela certeza plena, olha, verdadeiramente eu estou no caminho certo, Deus está no controle da minha vida. Aleluia. Coloca mais um pouco de retorno aqui para mim, por favor. Louvado seja o nome do Senhor. Então o fato de Deus, aleluia, não me usar da maneira que usa você, não quer dizer que Deus não me usa. Aleluia. Deus usa cada um, aleluia, de acordo com as suas características. Aleluia. Ele assim gosta de louvar os cânticos lá com playback, outros já gostam com instrumento. Louvado seja o nome do Senhor. Um é mais brando nas suas ministrações, o outro já é mais eloquente. Louvado seja o nome do nosso Deus. Nós temos que avaliar o conteúdo daquilo que está saindo da nossa boca, da boca de quem prega. Aleluia, porque o poder não está em mim, o poder não está nele, não está em você, o poder está na palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E quando ela é proferida com alguém que tem a sua vida desgastada em santificação, em consagração a Deus, aleluia, ela sai com autoridade. A palavra de Deus diz que ela não volta vazia, ela vai prosperar e produzir o resultado pela qual ela foi designada. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Então quando nós entendemos, aleluia, isso, nós passamos a compreender o princípio da autoridade espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós entendemos isso, irmãos, aleluia, essa pessoa que está do seu lado aí, ó, aleluia, ela é uma autoridade em alguma área da sua vida. Aleluia. Ninguém aqui, aleluia, é inútil. Você tem uma responsabilidade em alguma área da sua vida, você é autoridade, é você quem decide. Louvado seja o nome do Senhor. Uma montadora de um carro, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, produziu lá um lote de um carro com defeito mecânico, aleluia, aí anunciou lá para as oficinas autorizadas e disse, olha, marcando, agendando data para passar o carro para fazer a manutenção, aleluia, reuniram 5 engenheiros para resolver o problema. Aleluia. Entrou um mecânico de uma dessas oficinas autorizadas lá dentro e falou assim, olha, o problema, aleluia, de vocês está nessa peça aqui que está na minha mão. Aleluia. Reuniu 5 engenheiros para resolver o problema. O mecânico lá, com toda a sua simplicidade, o problema está aqui, ó. Para resolver o problema de vocês é nessa peça. Então, queridos, nós precisamos aprender a respeitar a autoridade do outro, louvado seja o nome do Senhor, sem medir a posição que ele ocupa. Ninguém vai dar maior atenção para mim que sou pastor, para outro que é evangelista, para outro que é missionário. Aleluia. Todos nós somos tratados e temos o mesmo valor, independente se nós ocupamos função eclesiástica ou não. Agora depende de nós ter autoridade ou não. Aleluia, porque quanto mais nós nos aproximamos de Deus, aleluia, maior é a atenção que Deus vai nos dar. Aleluia, porque nós vamos jogando fora aquilo que arranha nosso relacionamento com Ele. Nós vamos lançando fora aquilo, aleluia, que mancha a nossa vida como servo de Deus, como vaso de Deus, como um instrumento de Deus. E quanto mais nos santificamos, maior é a possibilidade de Deus nos usar de maneira sobrenatural e de cumprir as palavras que saírem da sua boca na vida daqueles a quem você direciona essa palavra. É algo profético que eu estou fazendo aqui nesta noite. Aleluia, eu estou direcionando essa palavra à igreja, é algo profético. Louvado seja o nome do Senhor. Se você acatar, pegar ela como palavra de Deus para a sua vida, irmãos, aleluia, olha, eu vou te dizer uma coisa: sai da frente, Satanás, porque ninguém suporte e aguenta os crentes cheios do poder e da autoridade de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, sabe por quê? Mas a autoridade ela vem de Deus. A mesma fonte de autoridade que está na minha vida é a mesma fonte que está na sua. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Como exercer autoridade de uma forma tirana, queridos? Aleluia, eles eram tiranos. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você possa até questionar: Paulo está sendo injusto. Por que foi que ele pediu para que nós fôssemos submissos a essas autoridades? Aleluia. Eu quero dizer algo para você: não fique chateado de ver uma autoridade de Deus ou qualquer outra autoridade em qualquer outra área, aleluia, exercendo essa autoridade de forma relaxada e de maneira tirana,
aleluia, louvado seja o nome do Senhor, irresponsável, porque naquele grande dia, queridos, todos esses vão ter que prestar conta da maneira que exerceram esta autoridade. Não é agora, não sou eu que vou tirar, não sou eu que vou julgar. Muitas das vezes, aleluia, nós falamos, mas Deus, a gente orou tanto, aleluia, para que o Senhor colocasse uma liderança na nossa presidência, que fosse do bem, alguém que Deus, louvado seja o nome do Senhor. No entanto, queridos, está lá, aleluia, eu quero dizer que toda a adversidade, tudo aquilo que acontece na nossa vida, louvado seja o nome do Senhor, todas as pessoas que são colocadas lá, foram colocadas por Deus, aleluia, mas ai naquele grande dia, aleluia, se não ganhar essa consciência que nós ganhamos, através da palavra de Deus, vou ter que prestar conta diante daquele que tudo pode, e lá não vai ter como maquiar a situação, não vai ter como pagar 5, 10 advogados, aleluia, para absolvê-lo, louvado seja o nome do Senhor. Naquele dia, os nossos erros, os erros dessas pessoas, estarão patentes e nuas diante dos olhos do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus, amém? Então, não é o tamanho nem o cargo que a pessoa ocupa, aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. Nós precisamos parar com isso, aleluia, que ninguém é mais importante do que ninguém, aleluia. E se você se sente mais importante do que alguém aqui, desce até as partes mais baixas da humilhação. Talvez Deus ouça a sua oração e tenha misericórdia da tua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Um guarda rodoviário suspeitou de uma carga, aleluia, de um caminhão, aleluia, pegou a pedinha dele, encosta aí. Imediatamente esse caminhão encostou, aleluia. Esse guarda tinha 1,60 m com 65 kg de peso. Quando o motorista de caminhão desceu do caminhão, o cara tinha 1,90 m, biotipo Danilo, Toninho, com 120 kg de peso. Aleluia. Então o que fez esse cara descer do caminhão, obedecer um guarda de 1,70 m com 60 kg de peso? Aleluia. Não era ele, irmãos, era a autoridade que estava nele. Louvado seja o nome do Senhor. A sociedade pode até olhar para você e dizer, olha, esse daí, coitado, não dá um passo sequer, esse aí não vai muito longe, aleluia, mas eles não conseguem enxergar o que está dentro de nós. Quem nos colocou a função que nós ocupamos? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu quero dizer para você, aleluia, as pessoas, a sociedade, aleluia, o adversário, para mim não pouco interessa a opinião, aleluia, deles. O que interessa para mim é que aquilo que Deus colocou nas minhas mãos, nas tuas mãos como autoridade nesta terra, é de Deus, e você precisa zelar por isso. Louvado seja o nome do Senhor. O que conta não é o tamanho de quem exerce a autoridade, irmãos, mas é o que a autoridade representa na nossa vida. Aleluia. Quando olhamos lá para o salmista, lá no Salmo 103, versículo 19, ele diz assim, ó, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Que autoridade. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Você não se sente pequeno quando você ouve falar uma das características desse Deus que nós adoramos nesse espaço físico de adoração? Aleluia. Você não vê aqueles problemas insolúveis, aleluia, você vê uma luz lá no fim do túnel. Se esse Deus é tudo isso, Ele pode solucionar meu problema, Ele pode resolver aquela questão, aleluia, impossível. Aleluia, irmãos, nós precisamos levantar a nossa cabeça e tomar posse disso, porque nós não estamos aqui, irmãos, exaustivamente cultos, aleluia, cansados, louvado seja o nome do Senhor, olhando para o relógio toda hora, aleluia, para dar hora para ir embora, não, aleluia. O Deus que nós servimos, esse Deus cheio de autoridade, cheio de poder, Ele está presente nesta casa de oração, aleluia. Não é para você sair da mesma maneira que você entrou, aleluia, louvado seja o nome de Jesus, aleluia. Pilatos, queridos, chegou lá em João capítulo 19, versículo 10, Pilatos chegou para Jesus e disse para Jesus, olha, você não fala a mim, aleluia. Será que você não sabe que eu tenho o poder de crucificar e tenho o poder de te soltar? Jesus olha bem para a cara dele e diz para ele assim, olha, aleluia, nenhuma autoridade lhe seria dado se não viesse do meu Pai que está no céu.
Aleluia. Irmãos, foi um tapa na cara de Pilatos. Sabe por quê? Aleluia. Pilatos queria quebrar os princípios, irmãos. Quem quebra princípios de autoridade, irmãos, está afrontando o próprio Deus. O próprio Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A maioria tem dificuldade em se submeter, irmãos. Essa é uma realidade. O pastor convoca para o culto, aleluia, convoca para a vigília, convoca para as atividades da igreja, não vem. O líder do departamento diz: não falte nos ensaios. Falta. Aleluia. Eis aí, aleluia, a questão. Eis aí, aleluia, o que está acontecendo na tua vida. A falta de submissão, a falta, aleluia, de obediência às autoridades, aleluia, que foram colocadas, aleluia, sobre tua vida, aleluia, tem feito com que as bênçãos do Senhor sejam retidas nos altos céus. Aleluia. Você só observa de longe a bênção, mas você não toma posse dela. Aleluia. Você ouve falar, você vive, aleluia, de testemunho dos outros, mas você mesmo não tem testemunho para dar. É triste viver dessa maneira, irmãos. Aleluia. Viver o natural, o humano. Se você não precisava nem vir para a igreja. Aleluia. Se fosse para ver o natural, eu vivia no mundo mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a partir do momento que a palavra de Deus entrou no nosso coração, aleluia, mudou a nossa história, nos convenceu da nossa condição de pecador. Aleluia. Deus nos dá, através da sua palavra, a autoridade, louvado seja o nome do Senhor, para tomar decisões acertadas, para falar e algo acontecer, porque é Deus, irmãos, que está na nossa vida, no controle da nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Se você quebra algum desses princípios aí, aleluia, não obedece seu pastor, não obedece seu líder, aleluia, você está afrontando o próprio Deus. Aleluia. Simples assim. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sirvo a homens. Quanta gente já ouviu falar isso, irmão? Não sabe a besteira que está falando. Aleluia. Se o texto que nós lemos diz que nós somos autoridades instituídas por Deus na terra, aleluia, você não serve a homens. Aleluia. A Bíblia diz que se eu não consigo obedecer ao homem que eu vejo, como é que eu vou obedecer a Deus que eu não vejo? Irmãos, a igreja sofre por conta disso. É uma pena. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. E o pior de tudo, tem gente no nosso meio. O Espírito Santo está falando aqui no meu coração. Aleluia. Que não se submete, e quando vê alguém se submetendo à autoridade, aleluia, confunde, aleluia, submissão com bajulação. Lá, o bajulador. Já está lá bajulando o pastor? Já está lá bajulando a liderança da igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Aí o que acontece? Muitas áreas da sua vida está travada, aleluia, por isso, enquanto aquele que você chama de bajulador está prosperando por causa da sua obediência. Glórias a Deus, aleluia. Simples assim, aleluia. A gente precisa usar subterfúgios humanos aqui para falar essa realidade, passar essa realidade para a igreja. Aleluia. Então o bajulador que você qualifica como bajulador, classifica como bajulador, está lá prosperando. O cara é obediente, o cara ouve a voz de Deus, ouve a voz do seu pastor, ouve a voz do seu líder, aleluia, está lá seguindo a vidinha dele tranquila, Deus prosperando, Deus regando com toda sorte de bênção, aleluia, não deixando faltar nada. Louvado seja o nome do Senhor, mostrando as coisas no mundo espiritual para ele, revelando. Louvado seja o nome do Senhor. É assim que os cristãos têm que andar, irmãos. Aleluia. Somos orgulhosos demais para nos submeter a alguém que Deus levantou como autoridade para a tua vida. Aleluia. Por que isso, irmãos? Porque nós temos que escolher sempre os atalhos da vida, que são os caminhos mais longos e mais difíceis a serem percorridos. Sendo que Deus falou: olha, você está limpo pela minha palavra, olha, anda na minha presença agora e ser perfeito. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu sou pastor dessa igreja. Pela misericórdia de Deus. Tem gente aqui mais capacitada que eu? Tem. Mas o cajado está na mão de quem? Na minha mão. Eu sou pastor da igreja. Vocês me veem como pastor dessa igreja? Vocês me têm como pastor dessa igreja? Aleluia. As pessoas diziam mesmo para Jesus.
Ah, Senhor, contigo eu vou até a morte. Aleluia. E Jesus dizia lá, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, em Lucas 6,46: por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazeis o que eu vos mando? Se vocês me reconhecem como pastor dessa igreja, como pastor de vocês, a palavra que sai da nossa boca era para ser acatadas. Aleluia, sofreríamos menos e esta igreja seria mais avivada, mais abençoada do que já é. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, é uma realidade, você goste ou não, é isso. Um maestro, por exemplo, aleluia, um maestro ele não pega um instrumento para tocar. Aleluia, a função dele qual é? É extrair, aleluia, daqueles músicos lá o melhor deles, né? Garimpar o melhor deles, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, para quê? Aleluia, para que eles cresçam, né? Se desenvolvam. É assim que nós fazemos com vocês. Louvado seja o nome do nosso Deus, amém, queridos? Aleluia, e tem muito potencial esta igreja. Existem crentes com muito potencial aqui, é um campo vasto, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, mas muitos inativos, porque ainda não reconheceram a autoridade, aleluia, que Deus instituiu na face da terra. Infelizmente, irmãos, infelizmente, dói quando eu falo, aleluia, mas é uma realidade. Louvado seja o nome do nosso Deus, amém? Então a gente já vai, louvado seja o nome do Senhor, rapidinho aqui, vamos correr um pouquinho. Louvado seja o nome de Jesus, aleluia. Quando nós éramos pequenos, né, está ali aquela grande senhora ali, a dona Isaura, minha querida mãe. Louvado seja, quando a gente recebia um convite para passear na casa de algum membro da família, aleluia, ela arrumava a gente, tudo tipo, tudo pequenininho, né, aleluia, arrumava a roupa, não é para sujar aí, quando a gente chegava lá e tal, e passava aquele sermão, um sermão mais extenso do que o sermão da montanha. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, não precisava ela xingar e me ofender na frente dos outros, bastava um olhar, amém, queridos? Bastava um olhar, aleluia, louvado seja Deus. Até hoje, eu estou com 59 anos, até hoje, se ela falar, olha, aleluia, ela vai me bater? Não, aleluia, mas eu vou reconhecer, vou obedecer, vou reconhecer a autoridade que ela tem sobre a minha vida, como minha mãe. Glórias a Deus. Aleluia, quando nós passamos a entender esses princípios de autoridade, queridos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, nós aprendemos. A primeira coisa, quando ela fala, olha, já vai, a nossa mente já é projetada lá na infância, daquilo que a gente aprendeu quando pequeno. Aleluia. Vai fazer isso para os seus filhos hoje? O cara te mete um processo aí, aleluia, estou errado? Afronta o pai, afronta a mãe, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. O ECA, né? o Estatuto da Criança e do Adolescente, aleluia. Os pais já não têm nem autoridade mais sobre a vida dos filhos. Isso não é outro assunto para ser tratado no outro dia. Louvado seja o nome do Senhor. Então minha mãe era assim, aleluia, ela não precisava bater nem xingar na frente de ninguém, ela só olhava. Quando ela olhava por cima do óculos assim, a alma saía do corpo. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Valeu a pena? Valeu, aleluia, valeu a pena. Até porque nós temos que entender também o lado dela, aleluia, porque foi uma mulher que sempre trabalhou, sempre lutou para nos criar, para nos educar. Louvado seja o nome do Senhor. Em meio a todas essas pressões que ela passou da sociedade, ela fez alguma coisa boa. Estamos por aqui. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos por aqui, irmão, servindo a Deus, na beleza da sua santidade. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Glória seja dada ao nome do nosso Deus. Então, queridos, se o princípio de autoridade, ele é de Deus, irmãos, amém? O princípio da rebeldia é de quem? Do diabo, é de Satanás. Louvado seja o nome do Senhor. E olha, eu digo para você, viu, é satânico. A rebeldia, o princípio dela é satânico. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Mesmo que os seus argumentos eles sejam justos, louvado seja o nome do Senhor, se for pelas vias da rebeldia, você perde a razão. Preste bem atenção no que eu estou dizendo nessa noite. Eu gostaria de estar pulando com o pé só aqui, dando voadora, aleluia, taekwondo, aleluia, falando em mistério e profetizando na sua cabeça nesta noite. Mas preste bem atenção no que Deus está falando nesta noite no seu coração. Aleluia. Eu não posso pregar nas igrejas por aí, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que eu tenho que ser submisso às autoridades, se na minha
Aleluia. Eu não posso sair daí pregando por aí, não. Você precisa obedecer ao seu pastor, se na minha igreja eu não obedeço ao meu pastor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluia. Eu não posso sair por aí, não. Você precisa obedecer o seu líder. Se na sua igreja você não obedece ao seu líder. Louvado seja o nome de Jesus. Então a rebeldia, irmãos, ela contagia. Aleluia. A rebeldia, ela contagia. Essa rebeldia, ela afeta alguns irmãos da igreja. Aleluia. Se não fosse assim, Satanás, quando foi lançado lá do céu para a terra, não traria com ele a terça parte dos anjos. Foi rebelde. E infelizmente, irmãos, tem crente se espelhando em rebelde. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tem crente que se espelha em rebelde. Ah, ela é uma bênção, ele é uma bênção, louvado seja o nome do Senhor. Mas avalia o profeta, avalia a pessoa, louvado seja o nome do Senhor, para ver se ela está andando nos trilhos, para ver se ela se submete ao seu pastor, à sua liderança, aleluia, para ver se tem uma vida, aleluia, exemplar, aleluia. Porque, irmãos, de falácia, tem um monte de gente por aí, ocupando púlpitos por todo mundo, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, pregando cada besteira, aleluia, e as pessoas estão comendo alimento estragado e achando que estão bem, louvado seja o nome do Senhor. O efeito colateral vai vir naquele grande dia, louvado seja o nome do nosso. Certamente eu estou subindo para o céu, certamente eu vou entrar. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Essa palavra vindo do próprio Deus vai ser triste, aleluia, triste, louvado seja o nome do Senhor. Nós já vamos entrar na Santa Ceia, aleluia, Deus seja louvado. Então a maior exigência, queridos, aleluia, de Deus para nós é que nós façamos com que tenhamos assim postura, tomemos decisões, aleluia, que glorifique a Deus e que a sua vontade ela seja feita através da nossa vida. Se nós olharmos lá em 1 Samuel capítulo 15, aleluia, foi falado para Saul, Saul vai lá, destrói os adversários, aleluia, não mata, não deixa nada, mata tudo, aleluia. Aí Saul volta vencedor da batalha e diz para Samuel: olha, eu fiz tudinho aquilo que o Senhor me ordenou que eu fizesse. De repente uma ovelha, aleluia, berra. Então o que são os validos desta ovelha que ouço agora? Aleluia. Ele diz: não, eu peguei o melhor do rebanho para sacrificar ao Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Samuel disse: olha, por acaso Deus tem prazer, aleluia, em sacrifício ou que o obedeça? Amém? Aleluia. Deus tem prazer que nós sacrifiquemos ou que nós obedeçamos? Aleluia. Deus não quer que nós tragamos rebanhos para serem oferecidos em sacrifício na igreja, irmãos. Aleluia. O melhor louvor, louvado seja Deus, o maior dízimos, louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz que Deus quer que nós o obedeçamos, louvado seja o nome do Senhor, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Se eu não obedeço, eu sofro. Aleluia, se eu não me submeto, eu sofro. O reflexo vem na minha vida, no meu lar, na vida da minha família. Louvado seja o nome de Jesus. Nós já vamos entrar na Santa Ceia. Daqui a pouco o Afonso briga comigo. Louvado seja Deus, é Ele que fala sempre aqui. Não, quando eu falo que está no fim, é que está no fim mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, irmãos, conclusão. Olha, Saul, eu darei o reino para alguém melhor do que tu. Para quem? Davi. Então é triste, irmãos. Não deixe passar a oportunidade que Deus tem, aleluia, de trabalhar através da sua vida, na sua vida. Aquilo que é teu, aleluia. Não deixa Deus olhar para você e falar: não, essa pessoa, ela não é capaz, aleluia. Não deixa Deus olhar para você e dizer: olha, essa pessoa é incapaz de fazer qualquer coisa a favor do reino. Não deixa. Louvado seja o nome do Senhor. Crie situações através de oração. Busque, santifique a tua vida, para que Deus se agrade de você e confie, aleluia, sobre sua vida uma grande responsabilidade. Aleluia, seja com você, não somente, aleluia, você vai ter a experiência de ouvir falar de Deus, mas você vai andar com Ele, irmãos. Ele vai te mostrar sinais evidentes de que você está no trilho certo, no caminho certo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, aleluia, não quebre princípios, amém? Nós vamos entrar agora de verdade. Não quebre princípios. Aleluia, louvado seja Deus. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 está escrito assim: olha, exorto, pois, antes de tudo, que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem a autoridade. Por quê? Aleluia, para que você tenha uma vida tranquila,
sossegada em toda piedade e honestidade. Amém? É esta palavra que Deus colocou no meu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu espero que você tenha entendido o princípio de autoridade. Se você quebrar esse princípio de autoridade, aleluia, você está se revelando contra o próprio Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Seja obediente. Aleluia. Não custa nada. Você vai ver que, aleluia, as coisas vão começar a fluir. Aleluia, em todas as áreas. Louvado seja o nome do Senhor. Aquilo que estava retido, Deus vai liberar. Aleluia, sobre a tua vida. Aleluia. Você vai ver que as coisas vão andar melhor, vão fluir melhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra? Vamos nos colocar em pé nesse momento? Abra a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Amado Deus, nós já ministramos a Tua palavra nesta noite, foi rápido, Pai, mas eu creio que alguém tenha absorvido aquilo que o Senhor falou com a sua igreja nesta noite, porque temos que ministrar ainda a Santa Ceia do Senhor. Nós abrimos agora, Pai, a Santa Ceia do Senhor, Pai querido, que nós possamos juntos, Pai, em um só corpo, em um só propósito, em uma só fé, nos unir nesse momento tão importante da igreja, Pai.